Olá, eu sou a Inês e sejam bem-vindos ao Podendo, o podcast que aborda os desafios que as mulheres com endometriose enfrentam e apresenta dicas práticas sobre como viver feliz apesar desta patologia. Hoje vamos falar de um tema que para mim me é caro. Vamos falar sobre psicoterapia com a doutora Joana Beato. A doutora Joana Beato é psicoterapeuta no Hospital da Luz e vem-nos aqui esclarecer alguns mitos e desmistificar aqui um bocadinho o que é psicoterapia e a importância da psicoterapia, seja para as mulheres com endometriose, seja para a população em geral. Olá, doutora Joana, seja bem-vinda. Eu gostava de começar por fazer a pergunta que é clássica, que é: nós olhamos sempre para a psicoterapia como um bicho-papão, mas vamos aqui entender o que é então a psicoterapia. A psicoterapia é um espaço e um tempo que nós podemos ter para parar, para nos ouvirmos, para auscultar as nossas necessidades, para identificar o que somos, como somos, ganhar consciência das nossas diferentes dimensões, aumentar o autoconhecimento, identificar as nossas dificuldades, potenciar os nossos recursos, atualizar a imagem que temos de nós, que muitas vezes está desatualizada. E é um bocadinho este olhar de fora, não é? Com alguém, olhar de fora, num espaço neutro, sem julgamento, olhar de fora, ver outras possibilidades, outras perspectivas, olhar com outra lente também. Não é? Porque ao olharmos com outra lente vamos sentir diferente. E o psicoterapeuta também nos ajuda a ler nas entrelinhas e a apontar os ângulos mortos que às vezes não conseguimos ver. Não é? E num contexto como este, não é? De doença, por exemplo, ainda mais importante se torna. E torna-se mais importante porque nos permite fazer aqui um bocadinho o processo de aceitação desta doença e desta condição como fazendo parte íntegra de nós, como nos conhecemos, não é? Sim, aprender a viver com isso, não é? Aprender a viver com a doença, aprender a viver com a dor, mas tentando minimizá-la, limitá-la, aprender a viver com as limitações e com as incapacidades, mas sem ficar refém dela, não é? E sem que a doença centralize a vida, condicione totalmente, pelo contrário, não é? Já basta ela existir, com todas as suas limitações e condicionantes, mas vamos tentar que a doença não nos defina, não centralize a nossa vida e tentar viver para além disso e ainda tirar partido disso, não é? E portanto nós acabamos por descobrir aqui ferramentas que nós muitas vezes nem sequer sabemos que as temos, outras acabamos por desenvolver e entramos aqui num bocadinho num processo de fintar aqui um bocadinho esta doença e sermos felizes apesar dela, não é? É exatamente isso, a Inês disse exatamente isso, que é identificar as capacidades que nós temos e os recursos internos que nós temos. Estou a ser boa paciente, não estou? Excelente. Identificar as capacidades que nós temos e as competências que temos para lidar com, potenciá-las ao máximo, desenvolver outras e aprender outras que não temos para lidar, não é? Fintar exatamente aquilo que acontece, tentando tirar partido um bocadinho até, se quisermos, tentar ir à bolina quando o vento está a favor, não é? E aproveitar isso, e aproveitar para relaxar entre as ondas ou entre as marés, não é? E não estar sempre só focado na doença, e aproveitar para ver isso assim, não é? Aproveitar essa parte para relaxar e não estar sempre focado na doença, na dor, nas limitações, nas incapacidades, não é? E às vezes é mudar esta forma de olhar sem ficar refém. Mas aqui nós já estamos numa parte em que o psicoterapeuta ajuda a fazer este processo de utilizar as ferramentas para fintar, para tentar, lá está, dentro das ondas, sim, da tempestade, tentar conseguir sobreviver com o barco à tona. Mas nós sabemos que quando uma mulher chega até ao psicólogo, já se encontra aqui com um quadro de ansiedade e depressão, e estamos a falar que existe de facto isto documentado para as mulheres com endometriose. Portanto, é necessário inicialmente começar aqui um trabalho de compreensão de quais é que são os fatores que promovem esta ansiedade, o que é que levou à depressão, como é que isto é preparado, como é que isto é trabalhado em psicoterapia, seja para mulheres com endometriose, seja para a população em geral. Quando chegam até si com um quadro de ansiedade, que tipo de ferramentas é que utiliza para tentar aqui desconstruir e depois aí sim começar a construir? Sim, é importante identificar o que é que se está a passar atualmente, não é? O que é que, neste caso, esta mulher está a sentir.
seja que podem ser sintomas de ansiedade, físicos, emocionais, psicológicos, seja sintomas depressivos. Não é? Pode ser, e podem ser ambos também. É importante identificar o que é reativo àquilo que está a acontecer, o que é da personalidade da pessoa, o que é uma coisa que já vem lá de trás e que agora é reativado, e também o que é cumulativo. Porque também sabemos que isto é uma doença que tem muito desgaste, que tem muitos anos também, muitas vezes até ao diagnóstico, portanto há um efeito cumulativo aqui também, um cansaço e uma fadiga associada também a isso. Sem falar na frustração, na impotência, quer dizer, e até a desesperança que muitas vezes começa a cair sobre estas mulheres, não é? E neste processo pode ter que haver aqui uma multidisciplinaridade com o psiquiatra, não é? Portanto, não há aqui uma componente da psicologia de forma isolada. Se houver aqui esta necessidade de enquadrar o psiquiatra, é totalmente fazível e não há aqui... E necessário às vezes. Há mulheres que não necessitam de ser medicadas, há mulheres que precisam de ser medicadas. E aqui, a questão aqui é sempre a funcionalidade. Nós temos que devolver a funcionalidade àquela mulher. Se ela está excessivamente ansiosa ou excessivamente depressiva, não é? Ou deprimida, não vai conseguir funcionar no dia-a-dia. E aí vai ter que, na primeira linha, tem que intervir a medicação, que é essencial. Não é? Um bocadinho para ser aquele boost, aquele kick-off, para tirar a pessoa daquele estado que lhe retira a funcionalidade, seja através da ansiedade, seja através de um estado mais depressivo, que nem sequer consegue pensar numa psicoterapia se estiver num estado excessivamente ansioso ou excessivamente depressivo. Portanto, na primeira linha, às vezes, em algumas situações, quando a funcionalidade está afetada, é preciso sim a intervenção do psiquiatra com medicação. E fazer esta... Noutras pessoas não precisam porque não têm esse nível de ansiedade ou esse nível de sintomas depressivos, por exemplo. E portanto a pessoa passa a ter aqui um segundo interveniente que ajuda aqui fisicamente a que o corpo esteja preparado para a pessoa então aí sim fazer aqui este processo de brainstorming para conseguir chegar às tais causas, aos tais processos. Até para conseguir pensar melhor, não é? Tem que baixar, para compreender, não é? Tem que baixar a ansiedade para níveis geríveis, não é? E o mesmo se passa com os sintomas depressivos. Portanto, há que baixar muitas vezes e baixar esses sintomas e aumentar a funcionalidade para se conseguir pensar, para depois se conseguir identificar, para depois intervir, que essa é a parte essencial, não é? Portanto, fazendo este processo, iniciamos aqui exercícios que passam também por diagnóstico, mas também passam pelo processo de aceitação. E portanto... de que forma é que, e aqui é numa componente geral, de que forma é que o processo de aceitação pode influenciar as nossas vidas? Ou seja, não só o processo de conhecimento de nós próprias, mas também a reformulação, digamos assim, do nosso eu. De que forma é que este processo pode a aceitação? Afetar? Sim. A aceitação é essencial, não é? Eu tenho que aceitar primeiro para depois poder partir para a ação. Enquanto eu estou a lutar contra, eu estou a resistir, não é? Não, eu tenho que aceitar o que está a acontecer. Eu não posso mudar a realidade, mas posso mudar como eu vou reagir a essa realidade. E em psicoterapia nós fazemos isso, não é? Eu não consigo controlar o que me acontece, mas posso escolher como vou reagir, como vou lidar. E, como bem diz, tirar partido disso, não é? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E é um bocadinho tirar o máximo partido. Eu posso não ter a vida que queria, mas posso viver ao máximo aquela que tenho, não é? E tentar ir furando e fintando, como a Inês dizia há pouco, tentar fintar isto e tentar o melhor partido possível. Tentar, lá está, não ficar refém e ir tentando aproveitar ao máximo entre as tais ondas do mar para relaxar, para desfrutar, tirar partido de uma situação. Eu posso não ir, por exemplo, posso ir a um jantar ou uma festa, mas não ficar o tempo todo. Posso, se eu tiver que ter uma alimentação anti-inflamatória, por exemplo, eu posso não comer o que eles comem, mas posso levar a minha comida de casa, ou posso pedir qualquer coisa no restaurante ou em casa de alguém, não é? Para não ser aquilo. Portanto, eu posso ir um tempo e vir depois. Eu não vou deixar, por exemplo, há aqui uma questão importante também nisto, que é aprendermos a lidar com a imprevisibilidade e a incerteza. Por exemplo, eu não vou deixar de marcar um piquenique só porque eu não sei como é que vai estar o tempo em setembro. Não vou deixar de marcar um voo de uma viagem porque não sei se vai haver greve dos pilotos. Eu tenho que aprender a gerir isto e lidar no aqui e no agora com o que eu tenho, e se e quando aquilo acontecer,
eu logo lido com isso e adapto. Portanto, trabalhar também o lidar com a imprevisibilidade, com a não garantia do que é que vai acontecer ali, não viver na ansiedade de antecipação, que é outro aspecto muito importante, podemos falar depois também um bocadinho mais sobre isso, mas também treinar a flexibilidade e eventualmente o planeamento também, porque há coisas que eu posso planear. Se eu sei que naquela semana vai ser mais complicado, se calhar marco para a outra. Há coisas... E está tudo bem. E está tudo bem, não é? Ou seja, a ansiedade tem uma parte boa só na parte da prevenção. Eu posso saber que naquela semana vai ser uma semana complicada, por exemplo, então eu posso planear coisas para a outra. Portanto, eu antecipo só neste sentido. Ficar na ansiedade de antecipação só, ai, como é que vai ser? E já estou vigilante, e já estou tensa de como é que vai ser, de como é que eu vou estar, e vou ter dor. E quando lá chegar já está... Já estou desgastada, a tensão aumenta no corpo, aumentam as dores e a parte inflamatória, não é? Aumenta a ansiedade, quer dizer, não. Eu vou, quando e se a coisa chegar, eu lido com ela. E aí também aprender a respeitar as necessidades do corpo. E se eu preciso descansar, é para descansar. E se eu preciso de me nutrir de alguma maneira, também é para fazer isso. Não é? Ir jogando neste balanço entre aceitar e validar o que eu sinto e o que o meu corpo precisa, mas às vezes também não posso dar muita confiança. E portanto, e se der dor, vai com dor mesmo, e se der medo, vai com medo mesmo, tentando distrair e desfocar do que eu estou a sentir. Obviamente, quando não é incapacitante e quando não é um desespero, não é? Estamos aqui a falar de que às vezes há aqui uma margem que nós podemos não lhe dar muita confiança e tentar tirar o máximo partido daquilo, não é? Isso é interessante. E não ficar tão limitada, sobretudo. Sim, isso é interessante porque acaba por, ao dizer isto, acaba por estar aqui a abordar um bocadinho a importância que nós damos às nossas crenças e o quanto elas são limitativas para nós, não é? Portanto, o facto de nós fazermos psicoterapia também nos ajuda a termos noção do que são as nossas crenças, os nossos preconceitos, e também ajuda a desconstruir. Descatastrofizar é um palavrão ótimo para jogar, não é? E ao mesmo tempo também ajuda a que nós consigamos não só mudar a forma como nós olhamos para determinadas situações. Por exemplo, falou aqui na questão do piquenique. Uma mulher com endometriose que tenha questões de problemas digestivos, é muito difícil combinar ou aceitar fazer um piquenique com amigos ou com a família. Portanto, tentar aqui perceber não só a questão da gestão das crenças, mas também se calhar influenciar a família e os amigos a mudar o plano para que ela esteja presente naquele tipo de evento ou naquele... Ou ao contrário, eu não posso estar à espera que os outros mudem. Isto faz parte de outra coisa que nós fazemos muito na psicoterapia, que é ganhar consciência do que é que eu controlo e do que é que eu não controlo. E aceitar o que eu não controlo, mas que posso tentar influenciar, não é? Mas fazer de tudo o que eu posso fazer e que dependa de mim e que eu controlo. E aceitar o que eu não posso, o que não depende de mim. E tenho que gerir essa frustração e essa impotência. Mas eu não posso estar à espera que os outros mudem. Os outros não vão mudar. A realidade não vai mudar. E, portanto, eu é que posso adaptar-me. E portanto eu tenho que, por acaso era a pergunta seguinte e a conversa está aí como o flow, que é, na verdade, depois ao fazer isto, eu também tenho que abdicar da validação dos outros. Eu tenho que olhar mais para mim, ser um bocadinho, talvez, mais egocêntrica no processo de gestão da doença, no processo de gestão da minha vida e da minha rotina, e abdicar desta validação dos outros. Sendo que, estamos aqui a falar, obviamente, para um público com endometriose, mas sendo que, na generalidade, há aqui uma maior pertença para estar à espera da validação dos outros, e isto condiciona a nossa vida como indivíduo? Claramente, não é? Nós esperamos a validação dos outros, esperamos que os outros compreendam. Os outros às vezes nunca vão compreender. As outras mulheres nunca vão compreender porque elas vão partir do ponto de vista delas. E do ponto, ponto de saturação da dor, não é? Exatamente. Se elas não têm endometriose, até mesmo o as nível mulheres de dor que têm endometriose não têm a mesma dor, não têm as mesmas consequências, sejam intestinais, sejam digestivas, seja sono, seja lá o que for. Portanto, nós não podemos estar à espera que os outros compreendam. Portanto, às vezes temos que abdicar da validação, sim, e da compreensão, que os outros vão compreender, que os outros vão adaptar. Não, às vezes nunca vão. E eu tenho que aprender a viver com isso, sem que isso também me condicione. E tenho que aceitar que isso é assim. E às vezes também não me pôr a jeito para lidar com essa frustração. Okay, portanto... Às vezes até partilhar. Eu posso querer partilhar com algumas pessoas o que eu estou a sentir e informar. Com algumas pessoas eu posso e devo fazer isso. Com outras se calhar não vale de todo a pena.
porque isso é estar a apostar na frustração, porque isso nunca vai acontecer. Então mais vale eu nem sequer dizer nada, não é? E vou lidar eu da maneira como eu posso fazer. E eu vou ao piquenique, vou marcar o piquenique, mas levo as minhas coisas, tento gerir o horário, tento gerir, posso influenciar o sítio, que tenho uma casa de banho por perto, por exemplo. Quer dizer, eu posso ir tentando adaptar e influenciar, mas sempre só na parte que eu controlo. Só na parte que depende de mim. Isso é interessante porque, e vou dar aqui um bocadinho este exemplo, porque é público. Nós estivemos agora à Endomarcha, em março, e foi engraçado, porque uma das mulheres com endometriose foi à marcha, veio do Algarve de propósito para Lisboa, devido às condicionantes de físicas que ela... Pronto, que a doença lhe provocou, ela teve que fazer jejum para poder fazer esta viagem, veio na mesma, chegou, teve só 20 minutos, meia hora e foi embora. E na altura mandou uma mensagem para nós a pedir desculpa, mas foi interessante perceber que ela pelo menos veio. Ela pelo menos tentou. Há aqui um processo de satisfação de eu fui, não consegui estar o tempo todo, mas eu consegui ir. É exatamente isso, não é? Era isso que eu estava a dizer há pouco, que é, apesar do que eu tenho, ainda assim eu posso fazer isto. E não estarmos só focados na doença, nas limitações e nas condicionantes, temos que explorar o resto e vivenciar o resto. Apesar da dor, da doença, das limitações e do risco de chegar cá e nem sequer poder participar, ainda assim ela foi, ela fez, ela esteve o tempo possível. E é isto, não é? Tirar o maior partido possível. Eu gostava de pegar aqui um bocadinho no exemplo desta paciente, porque ela acaba por ter aqui um apoio muito grande da família. E eu gostava de tentar aqui compreender qual é que é o impacto que a família pode ter, que o marido, que os filhos, que a mãe, que o pai, que a irmã podem ter quando não acompanham, quando não fazem uma aceitação ou uma compreensão da doença, ou simplesmente não querem saber. Qual é que acha que é o impacto que isto pode ter na gestão da própria pessoa, mesmo fazendo aqui o processo de aceitação, o processo de descatastrofização? Qual é que é o impacto que eu, não tendo o apoio da minha família, eu não tendo o apoio dos meus pares, o que é que isto pode fazer na vida dessa pessoa? O impacto que tem. Sim. Isso é o mesmo impacto que tem a sociedade, que tem os professores que não entendem quando isso começa a acontecer, quando no trabalho isso começa a acontecer, quando as colegas e as amigas também não entendem. A família não entende, acham que está a exagerar, que é fraca, não é? Aquela comparação que a minha mãe e a tua avó também tiveram, ou eu também fui assim e consegui aguentar. Portanto, há este preconceito, há esta crítica, este julgamento, e isso faz com que uma mulher cresça a sentir que é menos, que é inferior, é fraca, que está maluca, que está maluca, que é uma exagerada, que é uma piegas, não é? Que é menos capaz, que tem defeito, por exemplo, também, não é? E isso começa e passa desde a escola aos médicos. E isso também e a família também, não é? Isso também acaba por promover aqui um bocadinho aquelas questões que depois têm que ser desconstruídas, que é porque a mim eu tive azar. Sim, sim. É 1 em cada 10 e calhou-me a mim. Porque eu, não é? Porque eu. Não é? Fazer aqui um bocadinho aquelas coisas que calha, não é? E nós também temos que fazer esse luto do corpo saudável, o luto de não ter uma vida livre como eu vejo as outras terem, não é? Porque depois nós só vemos a parte boa, não é? Nós não vemos as dificuldades. A outra pode não ter endometriose, mas pode ter outra doença, pode ter outra questão na vida, não é? E nós só vemos essa parte, mas seja como for. Sim, porque nós, apesar de hoje já se falar muito de psicoterapia, já não ser aqui um tema tabu, continuamos a esconder as nossas fragilidades perante os outros. Sim, sim. É? Sim. Portanto, e quando não há compreensão, estranha, pior não é? ainda, não é? Porque quando às vezes até partilham e depois não há compreensão, ainda menos eu vou partilhar. Quando até há crítica e preconceito e julgamento negativo, ainda menos eu vou partilhar, não é? E mais eu me limito. E isso é outra questão importante também logo desde cedo, que é o isolamento. Muitas vezes uma mulher começa a isolar-se, não vai
aos jantares, às festas, não vai aos convívios, começa a isolar-se, não partilha, não é? Afeta as relações, a sociabilidade, as relações de amigos, depois começa a não pertencer aos grupos, porque depois não está, não aparece, ou então até às vezes, nunca se pode contar com ela, porque ela marca e depois não vai, nem vale a pena convidar, ou nem sequer aparece, e convidamos e nunca aparece, não podemos contar com ela, quando não se percebe, nem se sabe a verdadeira razão, não é? Se partilhar, não vão compreender e vão achar que, ok, um comprimidinho passava e ok. Não percebem a dimensão do impacto, da dor e da incapacidade que muitas vezes provoca, a vários níveis, não é? Porque às vezes, na verdade, o que acontece? Porque só agora é que se está a falar nisto, quer dizer, só agora é que se começa a falar cada vez mais e isto é uma coisa que impacta a qualidade de vida, impacta a vida, impacta as relações, impacta o trabalho, impacta as relações pessoais com parceiros, quer dizer, isto tem um impacto nessa parte já lá vamos, porque em casos mais graves é necessário nós fazermos, ou neste caso os médicos fazerem aqui intervenções para remoção de órgãos que podem impactar aqui a viabilidade do sistema reprodutor. E nós estamos aqui a falar de porque a mim, eu sou menos mulher do que as outras. É importante fazer aqui um processo de psicoterapia quando é necessário fazer este exercício ou esta cirurgia de remoção dos órgãos, porque isto pode impactar, mesmo que a pessoa até nem esteja predisposta para ter ali aquele exercício de pensamentos de porque a mim sou menos mulher do que as outras, é necessário na mesma fazer aqui psicoterapia para ajudar no processo de aceitação de que aquela cirurgia vai acontecer ou que aconteceu, não é? Eu diria que é útil, não é que é necessário, é útil, não é? Ter esse espaço e esse tempo para refletir, para pensar alto, para pensar em benefícios, para pensar em consequências. Tirar partido. Tirar partido, sem dúvida, não é? É importante toda essa reflexão nos diferentes prismas. Eu acho que pode ser extremamente útil. E sobretudo também não estar sozinha a pensar sobre o assunto, porque às vezes nós só vemos, sozinhos nós só vemos uma vertente. E é importante ver as várias vertentes e sobretudo custo-benefício. Mas a Inês estava a querer focar na questão dos órgãos reprodutores serem retirados? Sim, porque há depois a questão, há aqui a questão física de eu vou ter que fazer uma esterectomia total ou parcial, portanto há aqui a necessidade de fazer aqui a remoção dos órgãos, mas sabemos que pode ser uma decisão clínica do médico, mas também da mulher, não é? Pode tomar essa decisão. Estou a pensar mais na parte em que é uma decisão clínica. E esta decisão clínica impacta, por exemplo, imaginemos, temos um caso desse género para falar na segunda temporada associada à parte da infertilidade, em que houve a necessidade de fazer a retirada dos órgãos e o sonho de ser mãe acabou. Portanto, eu estou a pensar mais neste sentido. Há aqui uma componente física, mas esta componente física vai impactar o meu projeto de vida. Claramente. Percebe? E, portanto, é mais e nesse mesmo sentido. Até quando não existe um projeto de vida de ser mãe, isso pode ser impactante a esse nível. Porque eu posso nunca ter pensado em ser mãe, mas quando de repente eu perco a possibilidade e me dizem que não vai ser possível, de repente eu começo a pensar sobre isso. Porque às vezes eu posso nem nunca ter pensado em ter filhos ou achar que só ia pensar nisso depois, não é? Porque sabia que tinha essa possibilidade. Quando de repente me é proibido, interdito, não é? Quando há algo proibido ou interdito e essa impossibilidade surge, aí de repente eu começo a pensar sobre isso. E aí até posso pensar, será que eu quero, será que eu não quero? E de repente eu não vou poder ter. E isso impacta claramente. E é importante porque há que redefinir o projeto de vida, perceber o impacto que isso tem no projeto de vida e redefinir tudo isto, ressignificar tudo isto, pensar eventualmente em todo o impacto que isso tem. E atenção, estamos a falar de uma mulher sozinha ou de uma mulher em casal. Sim, que isso é outra questão ainda tem também. Dois tipos de impacto. Impacta a relação, o projeto de vida do casal e até da própria mulher se estiver sozinha, não é? Portanto, são diferentes perspectivas e que é importante ponderar todas. Sim, porque aí está a tocar num ponto que é importante, que é um dos sintomas que as mulheres com endometriose têm é dores nas relações sexuais. E muitas vezes ou há uma desvalorização e lá está, isto é normal. Sim. Até ser incapacitante, a partir do momento em que é incapacitante, preocupam-se e vão atrás tentar perceber como é que podem mudar a situação que estão a viver. Mas
este sintoma impacta também o casal. E, portanto, é necessário fazer aqui um exercício dual entre as duas partes. O impacto que tem para a mulher, mas também o impacto que tem para o casal. E é necessário haver esta consciência e o processo de diálogo entre os dois para que a relação não seja, ou seja minimamente afetada através do tal desvio. Sim, fintar aqui um bocadinho. Não é? Tem que existir muita e boa comunicação entre o casal. Não é? Tem que haver uma relação de cumplicidade, de muita comunicação, tem que ser uma parceria, de facto, porque isto é um problema do casal, não é um problema da mulher. Às tantas é um problema do casal, sobretudo se estivermos aqui a falar da relação sexual e ou de ter filhos, que são duas questões diferentes. Não é? Duas questões diferentes. E é importante que isto seja falado no casal, é importante que medicamente isto também seja abordado, tratado, perceber as várias alternativas possíveis que há, desde a fisioterapia pélvica, por exemplo, que muitas vezes atenua a dor e é importante trabalhar a esse nível, seja com cirurgia, que também pode melhorar, seja, como muitas vezes os médicos dizem, a mudança de posição e escolher uma posição que doa menos, por exemplo. Sim, isso também é importante, mas às vezes isso não chega. Não é? É importante a cirurgia, é importante a fisioterapia pélvica, por exemplo. E portanto nós aqui em termos de exercício... E às vezes até escolher a semana onde, por exemplo, dói menos, não é? Quer dizer, temos que ir aprendendo a funcionar e a tentar fintar, lá está, este tipo de coisas. Sim, e depois, para tentar que impacte o menos possível. Sim, e ajuda aqui um bocadinho a fazer o exercício de, ok, eu tenho esta condição, o que é que eu posso, que ferramentas é que eu tenho? Porque na verdade olha-se para esta condição ou olha-se para a endometriose e pensa-se, isto é um atestado de infelicidade, quando não é, quando há caminhos, seja no sintoma A, B, C ou D, há caminhos que eu posso seguir. Sim. Eu posso não estar a vê-los, mas se eu fizer aqui um exercício, se eu usar, por exemplo, lá está, a utilidade da psicoterapia, eu posso olhar e perceber, afinal, eu não tenho só este caminho, eu tenho aqui uma série de bifurcações, afinal não é só um, eu tenho 4, 5, 6 caminhos e não estava a ver todos os outros, estava a ver só aquele que não tem saída. É exatamente isso, a psicoterapia abre as possibilidades, podemos ver aqui um mundo de possibilidades e de perspectivas diferentes que eu nem sequer estava a ver, nem a considerar, e de repente eu tenho aqui diferentes opções, diferentes possibilidades, diferentes saídas, em que a recolha de informação também é importante, não é? Que é a última pergunta, porque eu gostava de encerrar com essa pergunta, porque acho que essa pergunta, a resposta que me vai dar é depende. É típico, não é? Sim. É um clássico. Mas eu acho que é uma pergunta importante para fechar aqui um bocadinho este exercício, que é, nós fizemos aqui o exercício de perceber, ok, o que é a psicoterapia, qual é que é a importância da sua e a sua utilidade, mas também é necessário questionar aqui um bocadinho, que é, eu agora fui diagnosticada com endometriose, eu devo ou não procurar informação? Onde é que eu devo procurar informação? E mais do que isso eu devo ou não questionar se eu quero ou não quero, se faz-me mais bem ou menos bem, eu procurar informação. Como é que eu posso fazer aqui um bocadinho este exercício todo, em conjunto, desta dicotomia à volta da informação? Em primeiro lugar, voltamos ao autoconhecimento, não é? Eu preciso conhecer-me e saber como é que eu sou, como é que eu reajo, como é que eu habitualmente lido com as situações. Se eu for uma pessoa que prefiro não saber tanto porque eu vou reagir melhor, ou se eu sou uma pessoa que eu prefiro ter a informação toda porque eu vou reagir melhor, não é? Há pessoas que quando vão levar uma injeção não querem ver, não é? E há outras que querem ver tudo. É um bocadinho isto. Há pessoas que quando é para tirar um penso rápido, umas querem tirar rápido, outras querem tirar devagar. Portanto, a sensibilidade e este autoconhecimento é essencial. Portanto, a informação é poder, como se costuma dizer, e portanto, sem dúvida que quanto mais uma mulher estiver informada, mais caminhos vai ter, mais informação vai ter sobre as possibilidades, sobre os tratamentos multidisciplinares que existem, sobre as diferentes estratégias que podem ser utilizadas para escolher a cada momento qual aquela que se aplica melhor a si. Porque isto também pode variar ao longo de todo o processo. Portanto, varia de mulher para mulher e varia dentro da mesma mulher, varia consoante as fases. Mas a Inês tinha dito aí uma outra coisa que eu acho que era importante também focar, mas que agora... Estava aqui a falar de, ok, é importante nós termos informação. Da escolha da informação. É importante nós termos, e era para aí que eu queria chegar, que é importante nós termos uma associação mulherendo, é importante nós termos uma Catarina Maia com o blog, sem dúvida, que tentam procurar...
trazer aqui informação o máximo fidedigna possível e, mais do que isso, trazer aqui um bocadinho a comunidade médica mais próximo das mulheres, para que esta informação seja fidedigna e não uma pesquisa no Dr. Google. Essa é uma palavra que essencial. dramatiza sempre, não é? Exatamente, essa é a palavra essencial, fidedigna, não é? Porque há falta de informação, mas depois é preciso saber onde procurar, não é? E é preciso também ter informação fidedigna, quem a passe de forma fidedigna, não é? Para que essa informação depois seja triada por cada mulher. Portanto, cada mulher vai recolher a informação, vai triar para depois aplicar ao seu caso. Mas é importante que essa informação também chegue. É importante saber onde procurar, não é? E é depois importante fazer essa triagem e aplicar a si própria. E gerir também a dose em que eu quero, naquele momento ter acesso à informação. Porque eu tenho que ser filtro, não posso ser esponja. Não é? Porque às vezes esses grupos também podem ter um efeito nefasto, porque eu posso só, de acordo com a minha personalidade, lá está, eu posso ser uma pessoa que só vou ouvir e retirar daquela informação toda, todos os casos dramáticos, negativos e sem esperança, okay? E isso não pode ser, não é? Porque também há casos de sucesso, há esperança, há pessoas que, a Associação Mulherente, por exemplo, não é? Tem muitos casos e partilha essa informação de sucesso, e é muito bom ver o trabalhar da esperança, não é? Sim, e das expectativas. E tem essa postura muito positiva também de olhar para a doença. Sim. Porque é importante nós primeiro olhamos para, hoje já nem tanto, mas olhamos para a endometriose como um bicho-papão, como um palavrão, digamos assim, mas é necessário também fazermos aqui um bocadinho o exercício de, ok, isto não é um bicho-papão, mas também não vou agora acreditar e ir atrás de toda a informação, mas depende também, lá está, da fase em que a mulher está, e fazer um bocadinho este autoconhecimento para perceber, hoje está aqui estes testemunhos todos, eu estou a ver aqui este chat com enormes testemunhos e muitas mensagens, mas hoje eu não estou com esse mood, não vou ler. Amanhã pode-me apetecer, mas hoje não é? Portanto, ou fazer uma procura seletiva da informação, não é? Porque muitas vezes nós temos que ir lá à procura quando eu quero clarificar uma situação e depois retiro-me. Eu filtro e depois retiro. Não é? Retiro-me dali, porque muitas vezes estar nesses grupos, porque há pessoas dentro muitas vezes de alguns grupos que estimulam um lado depressivo, e isso não faz bem, não é? Portanto, eu vou lá influenciar o resto do grupo. Exato. Não é? E portanto aquilo que era suposto ser bom, às tantas pode ser mau. Portanto, temos que ser nós, não é? O CEO das nossas vidas também nisso, não é? Em assumir o nosso processo clínico, assumir como é que eu vou encarar a minha saúde, como é que eu vou encarar o meu tratamento, como é que eu vou procurar informação, o que é que me faz bem, o que é que me faz mal, conhecendo-me, não é? Porque eu tenho que ter em conta como é que eu sou, porque eu não posso agir como a minha amiga ou como a outra pessoa, porque eu não sou assim, não é? Eu reajo de forma diferente. Então se eu absorvo tudo, eu não posso ir lá recolher muita informação, que pode ser excessivo, e às tantas eu fico só focada no mal, aumenta a minha angústia, aumenta a minha ansiedade, começo a ficar deprimida, só vejo sem luz ao fundo do túnel, não é? Só vejo o cenário catastrófico, não vejo saída e fico ali. Não, eu tenho que parar isto, e portanto daí o tal autoconhecimento ser essencial para eu fazer a gestão da informação que eu preciso para mim neste momento. Uma pergunta essencial muitas vezes é na consulta, porque na consulta também fazemos psicoeducação, no sentido de, ok, o que é que sabe sobre a sua doença, sobre o seu caso? O que é que teme? O que é que precisa saber? O que é que quer saber? De que é que tem medo? Porque aqui também aproveitamos para desmistificar algumas coisas, ou para direcionar aquela mulher para, na próxima consulta, questionar coisas específicas ao seu médico, por exemplo. Sim, porque muitas ficaram das lá vezes dúvidas, porque a pessoa sai da consulta e só depois fechar a porta é que tenho exatamente, dúvidas. Já fechei não a porta. perguntei isto, não fiz aquilo. Mas é natural isso, não é? Quase que deveria de existir uma consulta pós-consulta, não é? Porque eu vou processar aquilo tudo e só depois é que eu me vou perceber, vou processar a informação, vou perceber as dúvidas que tenho, vou perceber como é que isto vai impactar. Ao longo do dia a dia surgem questões, mas ok, tomamos nota e na próxima consulta questionamos, por exemplo. Isso é essencial. Isso é muito, muito fixe, porque pronto,
olhámos aqui para esta questão da informação e eu queria colar com a parte inicial para fechar e acabámos de colar com a parte inicial, porque é de facto nós temos acesso à informação, mas faz sentido termos aqui a importância do autoconhecimento, a importância de nós nos valorizarmos como indivíduo, ajuda a que nós saibamos filtrar a informação e saibamos escolher os momentos em que queremos ter acesso à informação, a que informação, e mais do que isso, como queremos lidar com ela, não é? Olha, muito obrigada. Obrigada pelo esforço. Eu sei que foi um esforço dedicado aqui um bocadinho ao trabalho que tem feito comigo nestes anos, e gostava de lhe agradecer por isso. Reforço que a doutora Joana não é psicóloga dedicada à endometriose, mas acho que conseguimos traçar aqui um bocadinho a utilidade da psicoterapia para a gestão da doença. Como em todos os outros episódios em que falámos de determinada prática, a psicoterapia acaba por ter aqui também um papel importante no processo de gestão da doença. Obrigada, doutora Joana. Obrigada, Inês. Obrigada. Vocês desse lado, não se esqueçam, se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos amigos, partilhem com a vossa família, partilhem com outras mulheres e sigam o projeto nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Não se esqueçam de subscrever o projeto no site para estarem a par e serem as primeiras a receber os próximos episódios. E obrigada, até o próximo episódio.